Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo, estamos de volta. Vamos lá para a parte 2. Já estamos no capítulo 2. A segunda epístola de Pedro é bem curtinho. Só tem uma leve reduzida aqui na iluminação para a minha testa. A testa está ficando muito grande. A Embraer já voltou. Glória a Deus. Vamos continuar, gente. Deixa eu mandar aqui para o pessoal. Pá. Enquanto isso, gente, vai compartilhando a live aí com seus amigos aí no direct. A gente logo vai começar aqui. Deixa eu só... Certo, isso aí. Muito bem, já mandei aqui pro pessoal. Vamos continuar então a live? Bom, nós paramos aqui no capítulo 2. Nós lemos até o versículo 16, onde o apóstolo Pedro está falando sobre os falsos mestres e descrevendo como eles vão agir, introduzindo encobertamente, de forma sutil, heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pedro que descreve como os falsos mestres são, como eles vão agir, e descreve eles moralmente, a partir do versículo 12 até o versículo até o versículo 19. Certo? Aliás, ele continua no versículo 22. E ele até utiliza o exemplo de que Deus, o Senhor, livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo. Certo? E foi assim com Noé, foi assim com Ló, em relação a Sodoma e Gomorra, e assim é conosco. Deus nos livra desse assédio, desses falsos ensinos. Cabe a nós sempre nos aprofundarmos mais e sermos mais íntimos de Jesus, de Deus, para que a gente aprenda a discernir, para que a gente saiba defender a nossa fé e para que a gente fuja desses falsos mestres que são cada vez mais sutis em seus falsos ensinos. Ok? Mas vamos continuar aqui no versículo 17. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 17. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Agora eu coloquei o nomezinho da live, agora eu coloquei certinho, agora deu certo. Muito bem. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Pedro continua a descrever os falsos mestres. Ok? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Estes falsos mestres são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos ou escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada
ao espoljadouro de lama. Né? Isso remete lá a Provérbios capítulo 26, versículo 11, né? Que diz que como um tolo reitera a sua estultícia, é como um cão que retorna ao seu próprio vômito. Okay? Então finalizamos já o capítulo 2, vamos para o terceiro e último capítulo da segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Certo, gente? Me dá feedback aí de áudio, vídeo, tá tudo certinho. Capítulo 3, vamos mudar de assunto. Capítulo 2. Capítulo 1 foi toda uma saudação do apóstolo Pedro. Capítulo 2 ele fala sobre os falsos mestres, quem eles são, como eles agem, o que vai acontecer com eles. E aqui no capítulo 3 vai falar sobre a vinda do Senhor. Ele falou que está tranquilo. Então, vamos continuar então. Capítulo 3 e último da segunda epístola que escreveu o apóstolo Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, se não me engano, é escrito por Moisés. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo. Salmo 90, versículo 4 diz o seguinte. Vou ler todo do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 90. Assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Voltando, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando nisto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e de fato, né? Que Paulo escreve tem hora que é difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. E assim nós finalizamos a segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Entendendo que um dos sinais do fim dos tempos é o levantar das heresias dos falsos mestres. Entendendo que no tempo do fim surgirão homens maus, perversos, que torcem e contrariam a palavra de Deus. Somente para complementar essa leitura escatológica, gostaria de ler a palavra de Deus lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5, onde Jesus vai falar sobre o seu sermão profético e falar sobre o princípio das dores, que é o período escatológico que nós estamos inseridos, né? A escatologia se divide basicamente em 3 períodos, né? Princípio das dores, grande tribulação e depois o retorno de Cristo, o milênio, todo o restante dos eventos, né? O princípio das dores foi inaugurado quando Jesus sobe aos céus, depois de ressurreto, e o princípio das dores é desde aquela época até a ascensão do anticristo. O anticristo sendo revelado, começa-se a grande tribulação, que é um período de 7 anos. No final da grande tribulação, Jesus volta para buscar a sua igreja, né? Quem é pré-tribulacionista crê que Jesus volta para arrebatar a igreja antes do anticristo, certo? Tira a igreja, aí vem o anticristo, grande tribulação, e depois ele volta no final. E quem é pós-tribulacionista, como eu particularmente sou, crê que Jesus volta somente no final da grande tribulação. A igreja passará pela grande tribulação, mas isso é algo que a Bíblia não responde com clareza e dá margem para essas interpretações. E eu respeito quem pensa que Jesus volta antes, que Jesus volta no meio, né? Tem várias correntes escatológicas, né? Mas o importante é que Jesus vai voltar, né? Como o apóstolo Pedro ressalta aqui no capítulo 3 da sua segunda epístola. Lucas capítulo 21, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo de Salomão, né? O segundo templo. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse Jesus: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo.
Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuseram. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos serei odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Quando nós lemos esse sermão escatológico de Jesus, entendendo que nós estamos vivendo esse período, e quando nós vemos o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola e na sua segunda epístola, nós entendemos que tudo aquilo que Jesus falou se cumpriu nos tempos que o apóstolo Pedro escreve as suas epístolas e ainda está se cumprindo nos dias de hoje. Jesus está voltando e os sinais da sua volta estão visíveis. A Bíblia compara os sinais escatológicos às dores de parto. As primeiras contrações são leves, mas depois elas se tornam cada vez mais frequentes e mais intensas. A escatologia funciona da mesma forma. Os sinais já se cumpriram. Terremoto já aconteceu, maremoto, pestilências, guerras, rumores de guerras, perseguição contra a igreja. Tudo isso já aconteceu, já se cumpriu ao redor, ao longo do tempo. Certo? Mas isso se torna cada vez mais intenso, conforme o tempo passa, porque as contrações vão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas. E entendendo que nós estamos em um período escatológico, no período do fim, nós, como servos de Deus, devemos nos posicionar, entendendo que são tempos difíceis, são tempos de tribulações, de perseguições, são tempos de falsos mestres, são tempos de heresias que se levantam, são tempos de homens que desacreditam da verdade, são tempos de pessoas que falam: Jesus prometeu que ia voltar, já tem 2000 anos e nada de voltar. Essa promessa é furada, mentirosa. Muitas pessoas dizem isso acerca de nós, que cremos na volta de Jesus. Mas de uma coisa nós temos certeza: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se for antes da grande tribulação, se for no meio da grande tribulação, se é depois, isso para mim não importa. Eu tenho posição, mas mais importante que isso é crer que Jesus está voltando. Os sinais estão aí, certo? E nesta noite eu digo a você que está me ouvindo nesta live, ou você que está vendo esse vídeo depois no IGTV, ou então no meu Facebook: Jesus está voltando e Ele quer buscar uma igreja santa, imaculada e sem pecado. Jesus tem interesse de que você venha ao conhecimento da verdade. Se nesta noite você ouviu a pregação do Evangelho, se nessa noite você percebeu que a sua vida está tomando um rumo que é errado, você sabe das coisas que você tem feito, Jesus nesta noite te oferece a libertação de seus pecados, o perdão de seus pecados, uma nova vida nesta vida e, mais do que tudo, a vida eterna
junto a Ele no novo céu e na nova terra que Ele há de fazer para habitar com os seus filhos eternamente, num lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá heresia, nada disso. Tudo isso vai passar. Jesus há de julgar vivos e mortos, levar os seus para o céu e condenar os outros que não receberam o Evangelho ao inferno. Nesta noite nós vamos orar pela nossa vida, pela igreja e pedir a Deus misericórdia de nós. São tempos difíceis, mas, como diria Martinho Lutero, é uma frase que eu gosto bastante: não sei bem os caminhos que eu irei trilhar, mas eu conheço o meu guia, e isso basta. Não sabemos o que vai acontecer no futuro em relação a essa pandemia da Covid, em relação a essas heresias que se levantam. Mas eu sei de uma coisa: Jesus é o meu guia e eu estou firmado nele, certo? Estou firmado na palavra de Deus. Nessa noite nós vamos orar para que todos estejamos firmados na rocha eterna que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esses estudos. Foi muito legal e vamos continuar. Em breve a gente marca uma outra live para a gente ler outros livros da Bíblia. Eu tenho certeza que foi bênção para você, assim como foi bênção para mim. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença, agradecidos ao Senhor por esse tempo. Tempo onde nós lemos a Tua palavra, meditamos a Tua palavra e pregamos a Tua palavra. Deus, a Tua palavra não está presa aos templos, por mais que os templos sejam uma bênção e importante. A Tua palavra não está presa nem nos nossos cultos domésticos. A Tua palavra está solta. Nós temos aqui a internet para pregar a Tua palavra, nós temos os cultos domésticos para pregar a Tua palavra, nós temos, ó Deus, o templo para pregar a Tua palavra. Não importa, meu Deus, o estado, a situação, a Tua palavra não está presa. Tu és o leão, meu Deus, que não está preso em jaula nenhuma. O Senhor não é preso na jaula dos homens maus que governam as nações, os reis e governantes e presidentes ímpios que governam muitas das nações. Mas eu rogo, Senhor, a Tua misericórdia em favor de nós, em favor da Tua igreja, que sabemos que estamos no tempo do fim e, infelizmente, muitos de nós estamos distraídos, acomodados. Ó Deus, não estamos próximos da Tua palavra, não lemos a Tua palavra como deveríamos, o quanto deveríamos, ó Deus. Somos negligentes em muitas coisas, damos brechas em muitas coisas. Deus, dá-nos discernimento, abre a nossa visão, quebra as resistências e tem misericórdia de nós, para que nós possamos nos aproximar do Senhor, porque o Senhor em breve vem e a nossa fé precisa ser achada em honra, em glória e em louvor na Tua revelação, naquele grande dia quando o Senhor voltar. Prepara nosso coração, livra-nos de todo mal, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um que está aqui nesta live, a todos que irão ver esse vídeo no IGTV e depois no Facebook. Que o Senhor visite, meu Deus, com a Tua misericórdia e com salvação. A todos que estão vendo, meu Deus, este vídeo, que ainda não conheceram o Senhor, que o Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo toque no coração, convença do pecado de agora e do juízo vindouro, e que o Teu perdão seja derramado na vida do Teu Filho, e que ele tenha uma vida transformada e um verdadeiro encontro com o Senhor. Dá-nos, meu Pai, discernimento contra os falsos mestres, contra as heresias que se levantam na igreja brasileira. Abre os olhos daqueles, meu Deus, que estão nessas igrejas, meu Deus, e que são seus filhos, são ovelhas Tuas, meu Pai. No nome de Jesus, visita essa pessoa, tira ela desse reduto de lobos, ó Deus, e coloca no aprisco, meu Deus, coloca numa igreja bíblica, verdadeira, onde ela vai ouvir o Evangelho, vai crescer, onde ela vai achar pastagens, meu Deus. Abre os olhos, assim como o filho pródigo, meu Deus, faz essas pessoas cair em si e voltarem, meu Deus, para casa, a casa do Pai. Tem misericórdia, salva os Teus filhos e continue sendo conosco. Abençoa a nossa nação, abençoa, meu Deus, a cada um dos Teus filhos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui nessas sequências de live, né? Foram 3 dias dissecando
essas 2 epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, e foi bênção para mim e creio que também vai ser bênção, foi bênção para você. Então que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo restante de noite para você. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência aqui. E em breve a gente volta aí para continuar falando do Evangelho, para continuar lendo a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, gente. A gente precisa ler a Bíblia, precisa se aproximar de Deus, a gente ter discernimento, né, desses falsos mestres. A gente precisa amadurecer, crescer, se desenvolver na igreja, e que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.